é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos amas? E Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para os animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra de maldade, e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer, e todos dirão: o Senhor é grande, e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. Amém, meus irmãos? Queridos, nós vamos começar hoje uma série de mensagens inspiradas no livro de Malaquias. Foi um texto que o Senhor trouxe ao meu coração pela importância que ele tem para nós nesses últimos dias em que a igreja está na face da terra. Quando nós lemos o livro de Malaquias, a gente vai observar aqui um tema que está um pouquinho abaixo da superfície, mas que ele é tão propício para nós nesses dias tão turbulentos em que nós estamos vivendo. E o que eu observo em toda a história do livro é que o povo de Deus, ele cria algumas expectativas, mas nem sempre as expectativas que nós criamos podem ser supridas, podem ser atingidas, e isso acontece com qualquer pessoa. Todos nós aqui criamos expectativas com coisas, não é verdade? Expectativas com respeito à profissão, expectativas com respeito à formação acadêmica, expectativas com respeito a pessoas, mas esse problema, ele é grande porque muitas vezes as expectativas criadas não são supridas, e isso gera decepção em nós. Por mais esforçados que sejamos, às vezes nós temos a decepção de ver que o patrão não reconhece o trabalho nosso. Por mais amorosos que sejamos, às vezes a gente pode se deparar com um problema de relacionamento, não porque a pessoa é má, mas porque às vezes as pessoas não são capazes, não conseguem mesmo dar de retorno aquilo que nós esperamos. Às vezes a gente cria expectativas até com o nosso ministério, e elas não vão ser supridas porque são expectativas nossas, não são propósitos de Deus. E todas as vezes que nós deixamos as expectativas tomarem conta da nossa vida, isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar temor, e a gente pode sofrer decepção. O pano de fundo do livro de Malaquias foi algumas expectativas erradas que o povo teve a respeito de Deus, e o povo então começa a fazer as suas queixas, começa a se lamentar daquilo que eles esperavam que fosse acontecer e que não aconteceu. E Deus, meus irmãos, ele usa o profeta Malaquias para responder ao povo as queixas que o povo estava fazendo. E esse é o primeiro ponto que eu acho que é tão importante, que Deus sempre tem uma palavra para as nossas queixas, para os nossos lamentos, para as nossas dúvidas. Você pode ter entrado aqui nessa noite com alguns questionamentos, falando: Senhor, mas por quê? Eu quero lhe dizer que Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nessa noite. Deus tem um prazer de nos responder, Deus tem um prazer de se revelar a nós, e Ele faz isso pelas Escrituras. Ele quer falar conosco nessa noite, porque talvez pessoas que entraram aqui decepcionadas vão sair daqui impactadas pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. É interessante, irmãos, que Malaquias ele acontece 60 anos aproximadamente depois de Ageu. O livro de Ageu que nós estudamos em janeiro, nós vemos Deus se queixando do povo. Malaquias é o contrário, é o povo se queixando de Deus. E eu vejo a paciência de Deus de responder ao povo aquilo que estava ferindo o seu coração. Irmãos, Deus é paciente, Ele é amoroso, e Ele gosta de falar conosco. Apesar de permitir a provação, apesar de permitir as lutas, Ele sempre tem uma palavra para confortar o nosso coração e para nortear os nossos próximos passos. Como nós ouvimos hoje no testemunho do irmão,
Deus, Ele vai sempre na nossa frente, aleluia, e Ele vai deixando tudo no lugar certo, fazendo com que a gente alcance aquilo que Ele determinou para a nossa vida. Você que tem isso, pode adorar o nome do Senhor Jesus nesta noite. É interessante, irmãos, que o povo não estava queixoso porque Deus falhou. O povo estava queixoso porque o povo esperava coisas que Deus não prometeu fazer. Irmãos, Deus, Ele tem um compromisso muito firme com a sua palavra. Deus tem um compromisso muito firme com as suas promessas. Deus tem um compromisso muito firme com os seus propósitos. Mas Deus não tem compromisso com as nossas expectativas reais, de forma alguma. Às vezes nós queremos A e Deus quer fazer B. Às vezes nós queremos ir para a esquerda e Deus quer nos levar para a direita. Deus não tem compromisso com a minha expectativa, mas Ele tem um compromisso sério com os propósitos que Ele firmou para a nossa vida. Esses são firmes. Eu quero dizer para você que você pode ter essa certeza, que aquilo que a palavra diz a nosso respeito vai cumprir, porque Deus é poderoso para sustentar a sua palavra. Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Deus não falha conosco, mas Ele quer de alguma forma nos ensinar nessa noite que Ele não vai falhar naquilo que Ele prometeu, mas aquilo que nós esperamos, aquela esperança humana que falhou, o que Ele pode fazer pela palavra é sarar, é restaurar, é nos animar novamente, aleluia, e nos fazer perceber os projetos que Ele tem para a nossa vida. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso nesta noite? Se você puder abrir a sua vida em Isaías capítulo 43, do verso 10 até o verso 13, nós vamos perceber como que Deus trata com seriedade esse aspecto do seu caráter de manter aquilo que Ele prometeu, de sustentar os seus propósitos, de sustentar a sua palavra, de nos segurar em sua mão poderosa, de agir conforme a sua vontade. Isaías capítulo 43, do verso 10 até o verso 13. Todos os irmãos compraram? Estou vendo alguns irmãos folheando, eu vou aguardar. Isaías está bem pertinho aí, depois de Salmos, antes de Jeremias. Você vai estar encontrando esse livro. A palavra do Senhor diz assim: olha o que Deus diz a respeito de cumprir a sua palavra e não as nossas expectativas. O Senhor diz: povo de Israel, você é a minha testemunha, você é o servo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus e nunca haverá outro depois. Só eu sou o Senhor, somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los e de fato foi isso que fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Aleluia! Deus é poderoso para cumprir os seus propósitos na sua vida, meu irmão. Deus é poderoso para te sustentar a sua mão. O povo de Israel, no tempo do profeta Malaquias, se deixou levar por esse abatimento, por expectativas que não foram supridas, de tal modo que o povo deixou a sua fé esfriar. Trocaram a adoração verdadeira por um formalismo religioso. Ao invés de se adentrar nos locais de adoração com o intuito de buscar a Deus, eles apenas participavam das reuniões sem gratidão, sem alegria no coração. Trocaram a devoção, a intimidade com Deus por uma frieza espiritual sem precedentes. Porque, meus irmãos, quando a esperança falha, nós corremos o risco de nos abater. Quando algum projeto nosso afunda, nós corremos o risco de falar: meu Deus, por que eu estou na igreja? Por que eu estou servindo a Deus? Por que eu estou indo lá ainda se nada está dando certo na minha vida? Peraí, é só a sua impressão que nada está dando certo. Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Deus prometeu ser fiel e bondoso conosco. Se algo fugiu do nosso controle, nós rapidamente nos lembramos que Ele prometeu para nós que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Aleluia! A lágrima de hoje é a semente da vitória de amanhã. Você pode glorificar o nome de Jesus? Deixa o Senhor surpreender você nessa noite com o amor dele. Pode o seu mundo estar desabando, o cenário pode ser o mais
é o seu Deus, Ele ainda é o seu Senhor, Ele ainda te ama, e Ele pode me sustentar em suas mãos. Aleluia! E eu gosto da forma como Deus trata do assunto. Irmãos, Deus sabe tratar qualquer assunto. Nós podemos falhar na tratativa, Deus não falha. Quando a gente vai resolver alguma coisa, não sei se os irmãos já tiveram disputa judicial, não sei se os irmãos já tiveram algum problema no trabalho que precisou falar um pouco mais sério. Obrigado, companheiro. Mas a gente sempre se arma de bons argumentos. Sempre que a gente quer resolver alguma coisa, o argumento é importante. E sempre usamos o argumento mais forte primeiro, naquela expectativa de que ele vai resolver. E foi justamente isso que Deus fez. Se você puder voltar ao profeta Malaquias, nós vamos ler o verso 1 e a primeira parte do verso 2, e nós vamos ver que o que Deus fez foi apresentar o seu melhor argumento. E eu fiquei surpreso, porque talvez eu não usaria esse argumento aqui, mas eu sou homem, não sou Deus, mas eu aprendo com ele. Malaquias capítulo 1, eu vou reler o verso 1 e reler a parte A do verso 2, a palavra diz assim: esta é a mensagem do Senhor Deus, mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. Foi Deus que falou através de Malaquias. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Aleluia. Eu acho que você não entendeu. Deus disse: eu sempre amei vocês. Eu sempre amei vocês. Eu sempre amei vocês. Eu sempre amei vocês. Aleluia. Que argumento maravilhoso. É como se Deus estivesse dizendo: meu povo, você está reclamando do quê? Eu amo vocês. Eu amo vocês com amor especial. Eu amo vocês com amor soberano. Eu amo vocês de tal modo que eu tenho guardado vocês na jornada da vida, nas tribulações. Irmãos, a natureza de Deus, desse Deus que é revelado a nós aqui no livro de Malaquias, é o amor. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 4, verso 8, nós vamos ver o tamanho desse Deus e a maneira mais gloriosa com a qual Ele foi revelado a nós. Eu amo esse versículo. Nós amamos esse versículo, mas às vezes na prática nós não cremos nele. Aleluia. 1 João capítulo 4, verso de número 8. Está lá no finzinho da sua Bíblia, depois de 2 Pedro e antes de 2 João. Todos os irmãos compraram? A palavra do Senhor diz assim: quem não ama, conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. A natureza dele é uma natureza amorosa, uma natureza bondosa, uma natureza favorável, uma natureza gloriosa, uma natureza compassiva, uma natureza misericordiosa. Aleluia. Esse Deus é amor. E por que Deus estava dizendo isso para o povo? Porque o povo precisava entender que, apesar do cenário não ser tão favorável, e quando o cenário não é bom, a fé fica desse tamanho. Por exemplo, hoje alguns irmãos aqui foram impactados de uma forma certeira pelos louvores, pelos testemunhos. Sua fé está como hoje? Está grande, você está com um sorriso no rosto. Olha, não sou profeta de mau agouro não, mas amanhã você pode chegar no seu serviço e achar o seu patrão meio raivoso lá. E aí você vai falar: ai, Deus esqueceu de mim. Que isso? Deus esqueceu de você porque você viu uma cara feia? De forma nenhuma. Na terra a cara pode estar feia, mas Deus está sorrindo para cada um de nós. Então não é o cenário que diz o quanto Deus me ama. Ele me ama e pronto, final. Aleluia! E assim, irmãos, todo esse período que eu passei viajando, eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que intercederam e de tantas formas distintas demonstraram o carinho dos irmãos por nós, por mensagem do Facebook, WhatsApp, SMS, ligando para nós, conseguiram, porque a gente estava num local que o sinal estava péssimo. Mas o que eu mais me ocupei nessas 2 semanas foi refletir no tamanho do amor de Deus. É muito difícil compreender, irmãos, como que Deus nos ama e o tamanho desse amor. E eu comecei a meditar e eu trouxe para vocês aqui 4 certezas que eu adquiri. A primeira: Deus me ama quando eu acerto, mas
ama quando eu erro. Você pode agradecer a Ele por isso? Aleluia! Aqui nós temos irmãos que têm povoado a terra. Aguinaldo, por exemplo. Aguinaldo, você deixa de amar um filho seu quando ele erra? E você é terreno. Imagine Deus que é do céu. Então quando você errou, quebrou a cara, está caído, machucado, arrastando, Deus não é um barbudinho que olha, eu te falei que você erra, não. Ele é aquele Deus que corre ao nosso encontro, que nos abraça, que nos beija, que se aliança conosco, que nos levanta na presença dele, aleluia, para que nós possamos servi-lo ainda mais. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso. Deus te ama quando você acerta, mas te ama também quando você é. Deus ama aquilo que você é e não aquilo que você vai se tornar. Quantos irmãos escravizados pela culpa, dizendo assim: Senhor, como eu queria ser melhor, como eu quero melhorar. Glória a Deus, pense nisso mesmo. Mas Deus não ama o que você vai ser amanhã, Deus ama o que você é hoje. Ele não ama resultados, Ele não ama comportamentos, Ele ama pessoas, Ele ama você. E você tem que entender que mesmo na sua imperfeição, no seu pecado, Ele o ama de uma forma especial. E demonstrou isso morrendo na cruz do Calvário por você. Deus ama você antes da fundação do mundo. Esse amor não está baseado nas obras que você praticou, mesmo o amor soberano dele. Ele decidiu amar você e é por isso que você está aqui nessa noite. Aleluia. Deus ama você, não por sua causa. De verdade, você não merece nada de Deus, nem eu. Mas aquilo que Cristo fez ao morrer por nós na cruz do Calvário nos deu acesso a uma revelação nova de Deus. Cristo nos colocou numa posição exaltada. Antes, quem nós éramos? Pecadores. Quem nós éramos? Pessoas destinadas à ira. Mas o que Cristo fez? Ele nos lavou com sua vida, com seu sangue precioso que foi derramado por nós. Ele nos trouxe a presença de Deus. Ele é o nosso mediador, como um amigo que nos apresenta um amigo que nós não conhecemos. Ele nos apresentou a Deus, o nosso Pai, nos apresentou lavados em seu sangue precioso, e por causa disso Deus nos aceitou. Você pode glorificar a Deus pela vida de Jesus Cristo. É maneira baixar. É por causa de Jesus que nós somos aceitos por Deus. E esse amor é o que tem nos transformado. Ele sempre amou você. Ele sempre amou você. Eu estou falando com pessoas deprimidas, a lábia cega, porque o Espírito Santo fala ao meu coração. E Deus está te dizendo: eu sempre te amei. Deus está dizendo para você que se sente só, abandonado: eu sempre amei você. Aleluia! Ser amado pelo Senhor é a prova desse amor, é a cruz de Jesus Cristo. Aleluia! Deus é fiel. Mas o mais interessante é a maneira como esse amor foi mostrado, escancarado para Israel. Nós hoje entendemos o amor claramente por causa da cruz de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 8. Se você puder abrir a sua Bíblia, vai ser muito bom. Eu vou citar, não vou ler, mas marque esse versículo na sua Bíblia. E sempre que você se sentir deprimido, abatido, você vai ler esse versículo. E você vai perceber o quanto esse Deus te ama, o quanto esse Deus deseja ver você firme na presença dele. Não por uma religião legalista, mas por uma fé baseada no amor, num relacionamento sincero com esse. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você aparecer na minha empresa e você falar assim: eu quero trabalhar com você, Sérgio, eu vou perguntar para você: qual é a sua formação? Qual é a sua qualificação? Você sabe usar os programas que eu uso aqui? Conhece CorelDRAW, conhece Photoshop, conhece Illustrator? Você sabe mexer com Flash? Conhece Dreamweaver? Você
vai coçar a cabeça, é melhor eu procurar um outro emprego. O Wesley eu contrataria rapidinho, conheço tudo isso aqui. Graças a Deus, manda um currículo para cá, meu filho, em nome de Jesus. Talvez muitos voltariam para trás. Deus não é assim. Deus não. Você se apresentou diante dele. Deus perguntou: qual que é a sua qualificação? Você é perfeito nas suas obras? Não. Sempre foi verdadeiro? Não. Me amou a vida toda? Não. Amou mais a carne ou a mim? Não, sempre a carne. Não tem problema. Vem. Eu aceito você. Eu te aceito. Porque o amor de Deus foi provado a cada um de nós. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O mundo funciona assim: primeiro você se qualifica, depois eu te aceito. Deus não é assim. Ele primeiro te aceita e depois ele te qualifica com a salvação, com o batismo no Espírito Santo, com as promessas, com os dons espirituais. Quantos aqui são chamados dessa graça? Glorifiquem o nome do Senhor Jesus e celebrem a maravilha que temos de um Deus que nos aceita e nos ama. Deus demonstrou esse amor para Israel de uma forma diferente, porque Cristo não havia vindo. Mas a mesma forma que Deus fez com Israel, aconteceu conosco também. Eu vou mostrar isso. O amor de Deus foi demonstrado em Israel por uma escolha soberana de salvação. Irmãos, cada um de nós aqui, que já é da fé, e acredito que aqueles que estão aqui, que ainda não são da fé, mas que vão entrar na fé nessa noite, porque eu tenho essa fé, fomos escolhidos a Deus. Deus escolheu particularmente cada um de nós, apesar de sermos quem somos. E eu vejo, irmãos, de uma forma interessante que Israel precisava entender que eles chegaram aonde chegaram porque Deus sustentou, mas não havia nada neles que justificasse a teimosia de Deus em amá-los. Porque, meus irmãos, foi um povo corrupto, um povo que facilmente se desviava por caminhos terríveis. Mas Deus, porque Deus é teimoso, e eu glorifico a Ele por isso. Deus continuava tentando. Deus levantava o profeta, Deus levantava os juízes, Deus levantava o legislador Moisés. Eu vou dar um jeito nesse povo. Eu acredito porque eu amo esse povo. E Deus foi tentando, e nós chegamos aqui 400 anos antes de Jesus vir a esse mundo e cumprir o plano redentor de Deus. E Deus continuava tentando. Deus não vai desistir de você. Há uma pessoa aqui dentro que tem dito para Deus: Deus, eu acho que o Senhor desistiu de mim porque eu peguei muito. O Senhor está dizendo para você: não te deixarei e não te desampararei. Você é minha escolhida. Aleluia, glória a Deus. Mas não pense que por causa disso você vai pecar e acontecer, não. Porque você não quer sofrer, você não quer a consequência do pecado, você quer a consequência de uma vida na presença de Deus. Então nós decidimos voluntariamente, por amor, fazer a vontade dele. Mas nós vemos em Gênesis, abra sua Bíblia, capítulo 12, do verso 1 ao 3, que Deus fez uma escolha soberana por Israel. Deus decidiu amar Israel em detrimento aos defeitos graves que essa nação tinha. Israel não era o melhor povo, não era o mais numeroso, não era o mais bonito. Tudo que eles tiveram de bom na sua história foi pela ação graciosa e amorosa de Deus, que os chamou, e a presença de Deus os enriqueceu em todos os aspectos, mas não havia nada de especial deles. Deus começa a escolher essa nação em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. É a primeira menção que nós vamos ver na Bíblia da escolha soberana de Israel. Todos os irmãos compraram? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu farei de você uma grande nação, uma nação de Israel. Aleluia! Deus tem feito isso conosco também, não é, meus irmãos? Ele tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus.
Quantos abençoados eu tenho aqui? Adorem o Senhor nessa noite. Por causa de Jesus Cristo, você é abençoado. Não precisa de pé de coelho, nem de ferradura, nem de patuá. Você tem Jesus na sua vida e Ele é a fonte de todas as bênçãos. Aleluia! Nós vamos ver, meus irmãos, que a escolha de Israel não se baseou em virtude alguma desse povo. Ela foi de livre vontade do Senhor, exercendo a sua soberania. Deus escolhe quem Ele quer, e quem Ele escolhe, Ele sustenta. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7, do verso 6 ao 8. Porque Deus disse para Israel, no livro de Malaquias, que o amava, para lembrá-lo que por causa desse amor, essa nação estava sendo sustentada até esse momento. Só o amor de Deus para nos sustentar, meus irmãos, nas nossas aflições, nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades. Deuteronômio capítulo 7, versos 6 ao 8, todos encontraram? Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que Ele fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Você está vendo aonde se baseou a escolha de Deus? No amor que Ele sentiu por Israel. Você está aqui porque o Senhor ama você. O Senhor ama você. O Senhor ama você. Ele manda baixar. Por que você está dizendo isso repetidamente, pastor Sérgio? Porque é um espírito de culpa que está sendo repreendido aqui nessa noite. Pessoas que já não sentem o amor de Deus e nem a alegria da salvação estão sendo restauradas nessa noite pelo poder do Senhor, pelo poder do amor de Deus revelado aqui a nós, através do Senhor Jesus Cristo. E nós, pastor, nós estamos aqui porque a gente aceitou Jesus ou porque Deus escolheu a gente também? Porque Deus escolheu a gente também. Você foi escolhido a dedo por Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Deixe essas palavras invadirem o seu coração e perceba a importância dessas palavras para nós. Saber que Ele nos escolheu na vida, fazendo de sermos quem nós somos. Ele nos amou. Aleluia. Efésios 1, capítulo 1, verso 3 até o verso 6. Todos irmãos encontraram? Poucos, amém? Vou aguardar. Efésios está depois de Gálatas e antes de Filipenses, lá no Novo Testamento. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Antes do mundo existir, Deus conhecia você. Antes do mundo existir, Deus escolheu você. Antes de você fazer qualquer obra, boa ou má, Deus escolheu você. Escolheu você com todos os seus fracassos, com todos os seus pecados. Escolheu você com todas as suas dificuldades, com todos esses jeitinhos enjoados que você tem. Ele escolheu você para ser recipiente do seu amor, para estar enamorado com você, porque Ele te amou. Louvado seja Deus. Maravilha, aleluia. Você pode glorificar a Deus por nos amar de uma forma tão grande, de uma forma misteriosa, de uma forma tremenda. Esse Deus que escolhe, predestina, Ele se ordena para nos alcançar. Esse
chegamos aqui é porque o amor dele foi percorrendo a eternidade. Aleluia. Até nos achar, perdido nos valados, perdido aonde poderíamos estar, mas ele nos alcançou e nos trouxe para a presença dele. Porque ele nos ama. Aleluia. Deus é maravilhoso. Veja, meus irmãos, que esse amor de Deus escolheu Israel. Israel não deveria se queixar, porque ele não tinha direito de bênção alguma de Deus. Ele foi escolhido. Aleluia. Se o Agnaldo me chamar para ir jantar na casa dele, eu não vou chegar lá e falar assim: abre a geladeira, camarada, deixa eu ver o que tem, pega essa picanha aí. Não, pastor, é para o aniversário da Maru. Não, é para mim. Pega esse melhor refrigerante. Não, eu vou na casa dele, eu fico quietinho. O que ele colocar na mesa eu como. Amém. Irmão, já comi cada coisa ruim na casa de crente. Jesus. Uma vez fazer uma visita, irmãos, a mulher estava virando uma panela, era um negócio amarelo, parecia uma polenta. Eu sou filho de mineiro, eu gosto de polenta. Eu fui vendo e conforme ia virando aquela coisa grudando na colher, assim, puxava, irmão, que nem um chiclete. Eu comecei a coçar minha cabeça. Eu falei: irmã, você come como? Com carne, né? Eu falei: polenta com molho, só pode ser. Irmão, era um prato lá do Nordeste. Algum nordestino me ajuda, sabe o nome. Um negócio forte, muito temperado. Comia com uns pedaços de carne de porco desse tamanho. A hora que eu dei a primeira garfada, deu glória a Deus, aleluia. Comecei a suar frio, deu um desespero. Aí o irmãozinho que era da terrinha estava do meu lado e falou: não desceu, né? Não, daqui que eu vou comer. Dei para ele, ele comeu tudo. A hora que o irmão chegou: Serginho comeu tudo, quer mais? Não, irmão, Deus abençoe, tá uma delícia. Eu menti lá, irmãos, eu confesso meu pecado com os irmãos, estava horroroso. Mas eu não posso escolher. Eu fui convidado. Israel tinha que entender que foi convidado por Deus. Então não tinha direito nenhum. O que ele tinha era o dever de retribuir esse amor com uma adoração sincera, com uma gratidão verdadeira e com o desejo de carregar consigo a glória da presença de Deus. Aleluia! E apesar de você não ter direito nenhum, Deus tem te dado todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O que Deus põe na tua mesa é bom, vem do céu, vem dele. É paz, é cura, é salvação, é unção de Deus, é alegria de estar na presença dele. Nós não temos motivo para reclamar nem para desistir dele. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso. E aí Deus vai continuar essa história. E aqui Deus pega realmente na ferida do povo, mostrando o exato momento em que essa escolha soberana foi mais dura, porque a promessa poderia se repousar na vida de dois irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Malaquias. Vamos continuar o versículo de número 2. Eu já estou terminando, vou atrasar um pouquinho, peço perdão aos irmãos, mas eu preciso entregar todo o conselho de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Versículo 2. Eu vou reler. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Olha a pergunta de um povo que está morto na fé. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos amas? Que prova de amor o Senhor vai dar para a gente? E Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Esse ódio, meus irmãos, mencionado aqui, não é um ódio de repulsa ou um ódio vingativo, mas é um ódio no sentido de que Deus precisou escolher um deles. Então é um ódio de desprezo seletivo. Então, nesse momento aqui, para que a promessa se cumprisse, a nação se tornasse nação, um deles precisou ser escolhido. E nós vemos que Esaú era o mais velho, caberia a ele o direito da primogenitura, o direito da promessa. Jacó era o mais novo. Mas Deus inverteu a ordem natural e fez uma escolha por Jacó. Irmãos, às vezes Deus inverte as ordens, bagunça as programações, mexe nas circunstâncias, simplesmente porque Ele escolheu você. Aleluia!
E entenda que isso é uma palavra profética, porque vai acontecer um rebuliço para Deus mostrar que você é o escolhido dele. Algumas coisas vão acontecer e quando você vê, você vai falar: é porque Ele me amou, é porque Ele me escolheu, é porque Ele entrou com uma providência tremenda. Aleluia! Irmãos, esses dois irmãos me ensinam algo que eu quero transmitir para vocês nessa noite. Jacó me mostra que não é a forma como começamos que é importante, mas é a forma como a gente termina. Como que Jacó começa a sua história? Ele é o segundo filho. Tem promessa para ele? Tem primogenitura? Não. Ele começa pegando o calcanhar do irmão. Desde pequenininho ele não prestava. Ele queria roubar, irmão. Lutou a vida toda pela bênção do seu irmão. Lutou a vida toda pelo amor do seu pai. Irmãos, ele tem um nome que significa usurpador. Ele começou mal. Tem pessoas aqui que começaram mal. Não importa o jeito que você começou, importa como você vai terminar. E se Jesus entrar na sua vida, você vai terminar bem. Você pode glorificar o nome dele por isso? Então o começo não importa. A glória não está no começo das coisas, a glória está no fim das coisas. E o que foi que esse homem fez? Ele começou a ter algumas decepções e frustrações. Olha como Deus usa o mal a nosso favor. Tudo que ele fez de ruim voltou contra ele. E isso não era de forma alguma ruim. Ele não enganou o pai para pegar a bênção do irmão. Chegou na terra ali, Labão enganou ele, entregou a esposa errada para ele. Ué, ele enganou e foi enganado. Por quê? Deus sabe tratar o caráter daquele que eles escolhem. Você está passando algumas situações difíceis na sua vida, é com você mesmo que Deus está falando. Porque Deus está tratando, aleluia. Porque você é escolhido, porque tem promessas sobre a sua vida. Então Ele vai tratar você com um pouco mais de rigor, porque Ele ama você. Você pode glorificar o nome dele por isso? É por isso que a igreja acolhe as provações com alegria, acolhe as decepções com muita satisfação, porque sabe que Deus está usando elas a nosso favor. Aleluia. Toda maldição vai se tornar bênção. Você crê nisso? Pode adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite. E aí Deus começa a trabalhar com esse Jacó. E Deus começa a construir agora uma história de fé com ele, a ponto dele lutar contra o próprio Deus no Vale do Jaboque. E numa batalha ele venceu Deus. Dá para imaginar isso? Saiu marcado, manquejando. Foi um manquejar vitorioso. A maior vitória desse homem foi esse manquejar. Mas ele entrou nessa batalha com o Jacó e saiu dessa batalha com Israel. Significa príncipe de Deus. Você pode nessa noite ser um usurpador. Você pode nessa noite ser um derrotado. Você pode nessa noite ser um desanimado. A palavra de Deus está sendo pregada para que você seja príncipe aqui nessa noite. Quantos creem que isso pode acontecer? Glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então Deus trata com aqueles que Ele escolhe. Por que isso aconteceu com Jacó? Pelo poder de uma escolha. Ele escolheu na sua vida glorificar a Deus. E por que ele fez essa escolha? Porque de antemão Deus o havia escolhido para ser dele. Esaú, meus irmãos, é o oposto totalmente. Esaú começa bem, muito bem. Ele é o primogênito, é caçador, homem valente, era o favorito do pai, claramente. Mas ele não soube valorizar a posição privilegiada que ele tinha. Irmãos, nós precisamos valorizar a posição que temos do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos salvos, você pode glorificar a Deus por isso? Nós fomos perdoados, você pode glorificar a Deus por isso? O Espírito Santo mora em nós, você pode glorificar a Deus por isso? Deus tem nos dado promessas infalíveis, você pode glorificar a Deus por isso? Deus nos colocou em lugares altos em Cristo Jesus. A nossa condição é muito privilegiada, mas nós não podemos de forma alguma negligenciar isso e nos entregarmos a tudo aquilo de mal e de ruim que não glorifica a Deus. Foi o que Esaú fez. Numa situação inusitada, ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de comida.
Quantas vezes, irmãos, trocamos o reino, trocamos a Cristo, trocamos a fé, trocamos a nossa fidelidade a Deus por coisas vãs que nos são oferecidas. Que nessa noite, meus irmãos, a nossa escolha seja o Senhor. Que nessa noite a nossa escolha seja Cristo. Que nessa noite a nossa escolha seja intimidade com Deus. Que nessa noite a nossa escolha seja compromisso com Deus. Aleluia! Porque Esaú começa bem e termina mal. Ele desprezou a Deus de tal modo que foi necessário que Deus o desprezasse também. Aleluia! Que nenhum de nós seja desprezado pelo Senhor, mas seja realmente acolhido por esse amor que Deus revelou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas por que eu disse isso para vocês? Porque a escolha define quem você é. Você pode escapar de tudo na vida. Quantos aqui querem escapar de ter problema? Glorifique o nome do Senhor. Quantos aqui querem escapar de pagar o IPTU? Dá uma glória a Jesus aí. Quantos aqui querem escapar das dívidas e dos carnês? Dá uma glória a Deus aí. Você pode escapar de muitas coisas, mas você não escapa de fazer escolhas. Hoje você fez em torno de 5.000 escolhas, conscientes e inconscientes. Por exemplo, quantas irmãs escolheram mais de uma roupa para vir aqui nessa noite? Obrigado por guarda-roupa. Teve gente que do lado de cá que riu. Garanto que pegou uma, vestiu, olhou, não estou bem, pegou outra. Alguém passou por isso aqui? Pode dar uma glória a Jesus, honesto? Às vezes a minha esposa troca de roupa 4 vezes. Eu quase falo em línguas lá em casa. Porque ela ficou bonita desde a primeira vez. Não precisava trocar, porque ela não é bonita pela roupa, é bonita porque ela é linda mesmo, né, minha filha? Maravilhosa, branquinha. Olha. Hoje foi na primeira, porque você é linda, não precisa de roupa certa desse jeito. Aleluia, eu amo você. Mas as escolhas definem quem você é, as escolhas definem por que você está aqui, e as escolhas definem onde você vai chegar. Há poder na escolha. Diga para a pessoa que está do seu lado, as suas escolhas definem quem você é. Jacó começou mal, escolheu Deus, porque primeiro foi escolhido por Deus, e terminou bem. Uma escolha mudou sua história. Esaú começou bem, fez uma má escolha. Vamos, uma escolha tola. Trocar a primogenitura por sopa. E por causa disso terminou mal. As escolhas definem quem você é. Israel estava de pé porque Deus havia o escolhido, mas não podiam negligenciar que as suas escolhas poderiam levá-los à ruína e à destruição. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 15, é o último versículo que nós vamos ler. Nós já vamos concluir com 2 apelos nessa noite. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesse lugar. Eu creio que o Senhor vai mudar destinos aqui, vai mudar histórias aqui. Aleluia, glória a Deus. Há algo de celestial aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 5, verso 15. Olha o poder de uma escolha, representado tão claramente no plano da salvação. Todos irmãos contrários? Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Adão pecou e essa escolha dele matou todos. Continua o versículo. Mas a graça de Deus é muito maior. Aleluia! E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Um pecado de Adão acabou com a humanidade. Uma decisão de Cristo de morrer na cruz por nós abriu a porta da salvação para todos. A poder numa escolha. Você pode glorificar o nome do Senhor? Deus fez uma escolha pessoal por você. Então qual deve ser a minha escolha, pastor Sérgio? Servir a Ele de todo o coração. A religião verdadeira tem como base o amor de Deus. Por que eu estou aqui? Porque Ele me amou. Como que eu vou reagir às lutas que estou passando? Amando a Ele cada vez mais. Não negocio meu amor por Ele. Com luta ou com bênção, eu amo. Com alegria ou com tristeza, eu amo. Com tudo que eu acredito, tudo que eu sou, eu com todas as minhas esperanças falidas, quando eu me comporto, amando a Ele até o fim. Eu vou amá-lo. Você pode glorificar a Deus amando a
ver que a sua postura de frieza, a sua postura de inércia, a sua postura de formalismo estava demonstrando que eles rejeitavam esse amor tão claro, tão explícito. E como nós que somos da fé podemos ignorar o amor do Senhor? Não pare de fazer o que Deus confiou na sua mão. Não abandone os projetos que Ele confiou a você. Vou parar com tudo, cansei. Ele não cansou de amar você. Se Ele cansasse de amar você, você não estaria aqui nessa noite. Então nós não vamos nos cansar. Se você não vai se cansar, levante a sua mão e diga: Senhor, eu vou até o fim. Não vou desistir, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar te honrando, porque o Senhor me amou. E eu não posso ser negligente com um amor tão grande como esse. Deus fez uma escolha amorosa por você. Então faça uma escolha de servi-lo até o fim, amando a Ele até o fim. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.